capítulo 3, versículo de número 3. Palavra do nosso grande Deus. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3, que eu quero ler com os irmãos. Glória a Deus. Como nós hoje colocamos esse propósito de trazermos uma carta para Deus e orando ao Senhor dentro dessa temática, o Espírito Santo começou a ministrar algumas coisas na sua palavra e eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas simples, mas poderosas. Você já reparou que as coisas de Deus são simples, mas poderosas? Quantas coisas que você olha e de repente você fala, meu Deus, é tão simples, mas é tão poderoso, tão poderoso. A maior dificuldade da pessoa é compreender misericórdia, salvação, é exatamente porque é simples. É tão simples que você fala, mas o meu pecado tão grande é perdoado assim, tão simples. Hoje é simples, mas Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, para que o perdão e o amor e misericórdia pudesse estar à disposição, ao alcance de todos nós. Mas a palavra de Deus, por si, acaba sendo simples e para algo tão grandioso, tão soberano, né? E a gente fica embasbacado, impactado, né? Impactado, porque é algo tão grande e a gente é tão pequeno e é maravilhoso ver isso. Por isso que o amor de Deus nos constrange. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo de número 3. Portanto, vós sois manifestamente declarados para ser a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do nosso coração. E o versículo 2, o versículo anterior diz, vós sois a carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. O apóstolo Paulo escreve essas palavras. Eu lembro que ainda hoje a igreja tem costume de dar a carta. É uma carta de mudança. Por exemplo, você vai mudar lá para Belém do Pará. Ninguém te conhece lá. Então, quando você vai mudar, você leva uma carta nossa aqui dessa igreja, falando quem é você, que você está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, assinada pelo pastor, pelo secretário da igreja. E quando você chega lá, numa igreja, no meio de um povo que você nunca viu, você apresenta aquela carta e você é recebido lá como membro da igreja e você é tratado com respeito, com carinho, porque aquela igreja reconhece a carta que foi enviada da igreja aqui de Santa Bárbara. E assim, por muito tempo, antigamente, o costume da carta era maior, era mais frequente. Para a pessoa fazer uma visita, às vezes na mesma cidade, ela levava uma carta. Eu lembro de chegar no culto e a gente abria assim, 5, 8, 10 cartas. Está conosco o irmão, não sei o que, tal, da igreja tal, só para apresentar, para falar que ele estava ali, que tinha vindo cultuar a Deus naquela igreja ali e apresentava com carta. Hoje, já esse costume já está mais diferente, enfim.
Na verdade, essa carta dá um respaldo, a pessoa é bem recebida, mas nada se compara àquilo que Paulo está dizendo, que a carta somos nós. Nós somos uma carta. Uma carta. E se nós somos uma carta aberta, uma carta que todos podem ter acesso, podem ver, podem ler, tem algumas coisas que a gente tem que estar atento ali. Porque a Bíblia diz que uma nuvem muito grande de testemunha nos cercam. A pessoa vai olhando para você e diz, aquele lá é crente. Aí ri, zomba. O dia que você faz uma coisinha errada, a primeira coisa que eles vão dizer, você não é crente? A primeira coisa que vão dizer, mas você não era o crente? Mas na hora de você pregar para eles, ninguém queria te ouvir. Você é uma carta aberta quando você convive com outras pessoas. Você é uma carta aberta para a sua família. O menino chegou para o pastor e falou assim, pastor, o senhor não deixa a gente vir morar na igreja, trazer o colchão e vir morar na igreja? Aí o pastor virou para o menino, uma criança, falou, mas como assim você quer vir morar na igreja? Não, pastor, é porque assim, aqui na igreja meu pai é um anjo, mas lá em casa ele é um demônio. Lá em casa é um demônio, é um diabo que ele vive, mas aqui na igreja é um anjo. Então deixa eu morar aqui, é uma carta. Está sendo lida pelo filho, pela família, que está vendo que é uma fé da boca para fora, que é uma vida com Deus da boca para fora. Então, a nossa família está lendo essa carta, está vendo essa carta. Todo o seu testemunho, tudo aquilo que você faz, que você responde, a atitude que você tem, alguém está lendo isso daí. Alguém está lendo. E muitas vezes, uma atitude ou uma palavra dita numa hora errada ou numa hora de nervoso, ela vai ser uma linha mal escrita nessa carta. Vai ser uma linha mal escrita nessa carta. Compromisso. Você foi lá, assinou, assumiu um compromisso. Cumpra o seu compromisso. Honre a sua palavra. Eu ainda sou do tempo que era lá eu criança, lembro que meu pai comprava no armazém do seu Isidoro. O armazém do seu Isidoro era as coisas tudo empilhadas assim, não tinha muito a prateleira assim, então não tinha muito jeito de arrumar os negócios, e era vendido por quilo. Então você ia lá comprar 1 quilo de arroz, pegava num saco grande, pesava só 1 quilo. Não comprava, não tinha o saquinho de 1 quilo igual tem hoje, né? E tudo era assim. Açúcar, pesava na hora o açúcar. E lá comprava na caderneta para pagar no fim do mês. E aí a confiança tinha que ser total. Porque imagina se anoitece e não amanhece. O prejuízo do seu Isidoro, como ia ser grande. Levar todo os seus as suas mercadorias e não pagar. Então, era na pura confiança. Isso quando a mãe mandava, olha, vai lá e busca lá no seu Isidoro 1 quilo de sal. Eu chegava com a cadernetinha, a mãe mandou buscar aqui 1 quilo de sal. E dava 1 quilo de sal. E anotava lá, numa confiança tão grande. Onde tem isso hoje? Meu amigo vai pedir para você RG, CPF, e se você tiver a carteira de motorista é melhor, porque lá tem tudo. Eles falam assim, não, a carteira de motorista é melhor, porque já tem tudo aí, já está tudo aqui. Porque muitas vezes a pessoa
ela é uma carta que é aberta e a sua atitude tem que ser honesta para que gere essa confiança. Gere essa confiança. Eu compro numa lojinha lá num bairro. O homem, ele não sabe onde eu moro. Ele só sabe meu nome, Vanderlei, mas não sabe onde eu moro, não sabe mais nada. E ontem eu fui lá comprar um negócio e ele não tinha. E ele falou, amanhã eu vou ter. Eu vou buscar para você, amanhã vai ter e você vem. Aí tinha uma outra coisa que tinha. Eu falei, então eu já vou levar isso, o que você tem e amanhã busco a outra coisa. Deixa eu já pagar. Não precisa pagar não. Amanhã você já paga tudo junto. Falei, rapaz, você está deixando eu levar isso aqui sem pagar. E se eu não vim buscar amanhã? Ele falou, não, mas você é o Vanderlei, você vai vir. A carta que as pessoas leem vai dizer da confiança que elas vão ter em você, do crédito que vão ter de você. Principalmente você sendo um cristão. A pessoa chega num lugar falando que é crente, falando que é servo de Deus, e na primeira oportunidade dá mau testemunho. Dá mau testemunho. Na primeira oportunidade de dar um bom testemunho, ela dá um mau testemunho. Então nós precisamos cuidar, porque nós somos uma carta aberta, que todos podem ler, que todos podem olhar para nós e ler o que está escrito nela. Pensou? Que coisa? Lembrar que o tempo todo tem uma grande nuvem de testemunha que está ao nosso redor, olhando e vendo tudo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22, tem um texto muito maravilhoso, e depois eu vou ler em Efésios também, que diz quase a mesma coisa. Mas veja aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 22. O qual também nos selou e nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Agora vamos em Efésios capítulo 1, o versículo 13. Efésios 1, o versículo 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. E o que isso tem a ver? O selo não tem a ver com uma carta. E aí o Espírito Santo começou a ministrar. Está vendo? Quando você aceita a Jesus, quando você aceita o evangelho da salvação, aleluia, quando você crê no evangelho da salvação, o Espírito Santo vem e te sela. Glória a Deus. O Espírito Santo vem e te sela. Por muitos anos eu escutei a palavra, hoje a gente fala batismo com o Espírito Santo, mas por muitos anos, sabe como é que se falava batismo com o Espírito Santo? Selado com o Espírito Santo. É assim que falava. Por muito tempo eu ouvia essa expressão. Em vez de falar batismo com o Espírito Santo, falava, o irmão foi selado pelo Espírito Santo. Foi selado com o Espírito Santo. Isso no meio pentecostal. Agora, quando você creu, olha o que Deus quer falar conosco nessa noite, aleluia. Quando você creu no evangelho da salvação, ele veio e te selou, aleluia. E te selou. E o selo fala muita coisa, significa muita coisa. Esse selo que foi carimbado na nossa vida,
carimbado no nosso coração, oh, glória a Deus. Então eu venho aqui te dizer que o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, você recebeu um carimbo do céu, aleluia. E esse carimbo do céu é uma marca que se chama selo do Espírito Santo. Alguém olha de longe e vê uma pessoa normal e comum que vem vindo lá. Mas o diabo, quando olha para você, diz: lá vem vindo mais um selado, lá vem vindo mais um marcado, oh glória, lá vem vindo mais um que tem a marca da presença de Deus. Coloque a mão na tua cabeça e diga: eu tenho o selo do Espírito Santo na minha vida. Aproveita, abre a boca, dá uma maior glória a Deus aí. O selo, ele é essa marca. O selo, ele significa autoridade. Os faraós do Egito não tinham caneta, não assinavam com caneta. Assinavam com um selo que tinham num anel. A Bíblia diz que Faraó entrega para José o selo. Com aquele selo, com aquela assinatura, José podia comprar, vender, podia vender o Egito inteiro, comprar o que ele quisesse, porque a autoridade estava no selo. Oh glória! Aleluia! No selo, aleluia! Estava a autoridade. Quando a palavra de Deus está dizendo que nós recebemos um selo, aleluia, Deus está dizendo: eu te dou uma autoridade. Tem autoridade espiritual, que não é coisa dessa terra, não se explica, é algo divino. Quando você estiver no meio de uma necessidade, de uma confusão, no meio de uma necessidade talvez até de socorro, você vai levantar a tua voz e a autoridade do selo vai manifestar, o Espírito Santo vai agir e Deus vai te dar uma autoridade. Uma autoridade que é sobrenatural. Uma autoridade. O selo, ele dá e prova isso. A gente vive todo dia. O selo é prova de autenticidade. Autenticidade. Né? Se vindo do o povo... né? Falava, eu nem gosto mais de falar isso, porque eu já fui no Paraguai e tem muita coisa boa. Antigamente que tinha as falcatruas, então nem dá para falar mais isso, porque hoje você vai no Paraguai e compra coisa boa e séria e com selo verdadeiro. Mas antigamente, né, até o selo era falsificado. Até o selo era falsificado. Comprava um perfume lá na rua, o Marcão ia lá naquela rua, o perfume que custa, irmão, para você comprar 2 meses de salário, ele comprava 5, pelo mesmo preço de 1, ele comprava 5 naquela rua. Tudo plástico do saquinho do supermercado, espichado, amarrado, esquentado no fogo do fogão, que aí fica espichado. Você fala: nossa, veio da fábrica, olha, é original. Mas, irmão, o selo foi impresso na impressora, gravado, colado lá, engana todo mundo, não tem autenticidade. Agora, quando o selo é original, quando o selo sai do patamar de cima, você pode comprar com os olhos fechados, porque o que você está comprando tem qualidade, procedência, oh glória. Sabe o que é que o selo está dizendo? Você tem autenticidade. E o diabo vem para dizer: mas você é pecador. Sou pecador, mas lavado pelo sangue de Jesus. Tem autenticidade. Não, mas você
É um comedor, irmão. Eu ouvia pregando em cima de caminhão, fazendo cruzada. Quantas vezes eu escutei gente gritando e virando para mim lá de baixo e dizendo assim: cala a boca, você é comedor de arroz e feijão. Quantas vezes eu escutei isso? Querendo dizer assim: você é igual nós. Mas eu sou mesmo, eu sou igual. Só que eu tenho um selo que me dá uma autenticidade, aleluia. Filho de Deus, pregador do Evangelho, ministro do Evangelho, filho da promessa, filho do leão, ó glória! Filho do leão da tribo de Judá, glória a Deus! Então, mesmo que o diabo venha para desmoralizar, para querer arrancar o seu valor, você tem um selo de autenticidade, produto original, um pecador lavado pelo sangue de Jesus. Oh glória, aleluia, louvado seja Deus, aplaude ao Senhor, porque Ele morreu na cruz para nos salvar. Aleluia, aleluia. O selo, quando você vai comprar um produto, você procura lá também o selo de fabricante, quando foi fabricado e validade. Quando é que vai terminar a validade? Nossa vida, nosso selo está na mão de Deus, irmão. Você não vai vencer. Oh glória, você não vai vencer antes da hora não, irmão. Você não vai vencer, você não vai perder a validade antes da hora não. Você não vai ver Jesus antes da hora, não. Você vai ver Jesus a hora que tiver determinado no prazo de validade. Você tem um selo, você está selado, você está guardado. Tem autenticidade aí, tem controle de Deus aí, aleluia. Tem controle de Deus aí sobre a nossa vida. Louvado seja o Senhor nosso Deus. E quando o texto diz que nós somos selados com o Espírito Santo, a última aplicação que eu quero pôr essa noite é o selo de propriedade. Selo de propriedade, a marca de propriedade. De propriedade. Eu gosto do mato. Eu gosto do mato. Se eu pudesse escolher, eu morava numa fazenda. Numa fazenda. Vocês achou que eu ia falar chácara, né? Morava numa fazenda, irmão. 4 da manhã picar cana, moer, dar para os boi. E 5 da manhã os litrão, os negoção cheio de leite. Um pouco é para fazer queijo, um pouco é para vender. E milho para as galinhas. E agora colhe os ovos e mata um pato para comer no almoço. E vai vivendo, e vai colher alguma abóbora pelo meio do quintal. Eu iria para um lugar assim, mas eu não nasci num sítio, não nasci num lugar assim, apesar de gostar tanto de planta e de animais, mas não nasci num lugar desse. Mas, fazendo a obra de Deus, eu já morei em muitos lugares assim. E os bois, que são comprados a quilômetros de distância, quando chegam numa grande fazenda do Pantanal Mato-Grossense, irmão, o nível é alto. É lá para cima, assim, ó. Quando chega aqueles Nelore lá no Pantanal Mato-Grossense, e o berrante tocando, leva tudo para o curral. Para fazer o quê? Selar, marcar. Um ferro quente com as iniciais da fazenda, coloca no fogo e chega no couro do boi e fica a marca. Se abre a porteira e o boi desembesta querendo voltar para outra fazenda, pode ir, já está marcado, não escapa mais. E aquele boi passa a ser propriedade, porque tem um selo. E aquele selo todo mundo conhece. Isso aí é o fazendeiro carceliano. Devolve esse bezerro lá.
Esse aqui é o fazendeiro Seu João. Olha lá, esse é o símbolo lá do Seu João. Levove o boi lá para o São João. Apareceu aqui, mas tem dono, está o selo lá. Aleluia. O dia que o Espírito Santo veio como um fogo, esquentou a marca do céu, oh glória, e chegou, oh glória, chegou na nossa alma, e cravou no nosso coração, e marcou, aleluia, e para onde você for, tenha marca na presença dEle. Você tem um dono, oh glória. Ele é o teu dono, Ele te marcou, Ele te selou, e este selo está marcado na tua alma. Quero escapar, não dá, está marcado. Quero fugir, não dá, está marcado. Pode ir para onde for, daqui a pouco o fazendeiro te acha e diz, ei, vamos quebrar a perna dele para não fugir mais. E leva para lá, oh glória. Me leva para a fazenda, me leva para o lugar certo, aleluia. Não adianta você querer escapar de Deus, porque aonde você for, tem uma marca dele na tua vida, aleluia. E Ele vai lá e te acha, Ele vai lá e te encontra. Ele sabe que você pertence a Ele. Foi selado. Tem uma marca aí que eu conheço. Aquele hino fala muito bem quando ele diz, quem já entrou no Santo dos Santos em outro lugar. Não pode entrar? Vai estar o quê? Não sabe viver. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver. Essa marca da presença de Deus, essa marca do Espírito Santo, aleluia. Você nunca vai conseguir viver em outro lugar. Você nunca, essa experiência que você já teve com Deus, aleluia, ela nunca mais se apaga, aleluia, e não tem jeito de viver longe dela, longe da presença dEle, porque aonde você for, está a marca lá. Eu pertenço a Ele, eu tenho um dono, aleluia, eu sou dEle e Ele é meu, alabaxaia, aleluia, glória ao nome do Senhor nosso Deus. Se coloque de pé. Jesus está aqui, e eu quero terminar dizendo que você tem um dono, e que para onde você for, você nunca vai conseguir se afastar da presença dEle, da presença do Todo-Poderoso. Então, o caminho é deixar para trás mágoas, tristezas, deixar para trás experiências ruins e viver a experiência que Cristo tem para você. Uma experiência nova, poderosa, de renovo. Uma experiência de vencedor, de vitorioso. Uma experiência não de uma coisa jogada no chão, uma folha seca, mas de alguém que tem uma marca, que tem um selo, que tem um dono, e o nosso dono é Deus. Levante as duas mãos aos céus. Todo-Poderoso, estamos diante de Ti essa noite, Senhor, e a Ti rendemos o louvor, a honra, a glória e a adoração, porque o Senhor nos comprou e nos marcou, aleluia, e nos marcou com o Teu amor, com a Tua presença, com a Tua graça. Agora, Senhor, marca a vida de cada um que aqui está, para que saia desse lugar abençoado, saia desse lugar vitorioso, saia desse lugar, Senhor, aleluia, com um dono, o Senhor Jesus, o nosso dono, o nosso Salvador, o nosso Rei, o nosso Senhor. Coloque a mão no seu coração. Diga para Ele o quanto você o ama. Isso, é você e Deus agora. Diga para Ele o quanto você o ama. Dê uma palavra de amor. Diga para Ele o quanto você o ama, o quanto você o deseja, o quanto você o quer. Aleluia.